Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Luana Marcelino e hoje nós estamos indo para nosso segundo capítulo da série Sentindo na Pele. Como todos sabem, meu objetivo é trazer para vocês a conscientização de que situações de preconceito racial acontecem mais próximas do que podemos imaginar. E iremos conhecer hoje a história da Kimberly, que é jornalista maravilhosa, mas mesmo assim passou por uma situação desse tipo. Vamos então conhecer a história da Kim. Sofri alguns tipos de preconceito racial. A diferença é que eu sou uma pessoa negra de pele clara e eu me encaixo naquela teoria do colorismo, né? Que diz que quanto mais escuro ou retinto for o tom da pele de uma pessoa, mais preconceitos ela vai sofrer na vida dela. E eu sou justamente o contrário dessa teoria, né? Eu tenho a pele clara, eu tenho alguns privilégios que me fazem ser um pouco mais aceitas em alguns contextos do que algumas amigas e outras pessoas que são negras de pele retinta têm. Então, sim, eu já sofri algum tipo de preconceito racial, porém todos eles foram muito discretos, muito nas entrelinhas. E só agora, estudando sobre feminismo negro e estudando sobre o racismo, que eu entendo e tento combater e tento criticar na hora que acontecem comigo. Então, por exemplo, já aconteceram casos de eu sendo repórter de um jornal daqui de Bebedouro, eu não poder entrar em algumas casas, em alguns espaços, porque achavam que eu não era jornalista, que eu era a garçonete, a empregada, uma pessoa que era da equipe de organização de um evento, por exemplo, ou da equipe de organização de uma casa, e não a jornalista que estava lá para entrevistar uma pessoa ou registrar algum fato e evento que estava acontecendo. Outra coisa que aconteceu, e isso envolve toda a minha família, é que um dia a gente estava visitando um shopping, né, numa cidade grande, né, em relação a que eu moro, e um guarda começou a seguir a gente, né? Então ele seguiu a gente por todo o shopping, seguiu na escada rolante, e eu percebi uma hora que ele olhou para um outro guarda que também estava em um outro espaço lá do shopping, e esse outro guarda começou a seguir a gente também. E eu fui a única que percebi isso. E eu comecei a ficar muito irritada, só que ao invés de ficar irritada com a atitude desses guardas, eu comecei a ficar irritada com a minha família, no sentido de querer tirar eles de lá, entendeu? E aí eu comecei a falar que não queria estar lá, que queria ir embora, e acabei convencendo todo mundo a sair de lá. Mas da forma como eu havia dito no começo, tudo isso que acontece, se a gente não prestar atenção, não é considerado racismo, é considerado um equívoco, um mal-entendido, uma coisa normal. Então, eu me coloco em uma posição de privilégio em relação a pessoas que acabam apanhando, sendo abordadas pela polícia, sofrendo com alguns outros tipos de violência muito grave que acontecem todos os dias e que acaba machucando física e mentalmente muitas pessoas negras. Durante a faculdade, você passou por alguma situação que te constrangeu? Então, Lu, foi durante a faculdade, inclusive, que eu comecei a ter contato com as pautas relacionadas ao racismo e ao feminismo negro. Então, muito mais do que situações chatas, eu tive situações em que a minha consciência aumentou em relação a essas temáticas, né? Então, sim, aconteceram alguns episódios muito discretos de racismo em relação a mim, só que nenhum deles acabou sendo tão contundente a ponto de me fazer desistir da faculdade ou de ter algum trauma relacionado a isso. Mas, por exemplo, na época da faculdade eu tinha o cabelo grande e crespo, né, e bem volumoso. E muitas pessoas sugeriam de eu alisar, porque assim eu não conseguiria arrumar um emprego, por exemplo. Ou falavam que eu era uma negra, mas eu era uma negra bonita, então isso ia facilitar a minha vida, por exemplo, na hora de arrumar um marido, um namorado. E também o fato de eu ter um estilo diferente do que é considerado padrão, né? Então ter um cabelo liso, ter um cabelo comprido,
fazia com que eu só me encaixasse em alguns contextos dentro da faculdade e fosse considerada diferentona, exótica, entendeu? Eu não era uma pessoa normal, eu não era uma pessoa que só o fato de eu ser bastava. Eu era a pessoa diferente e que ficava sempre no contexto de vitrine, de tipo, nossa, como você é diferente, como você consegue ser assim, sabe? Mas nessa contrapartida, foi na faculdade que eu comecei a aprender mais sobre o racismo e a utilizar a voz que o jornalismo deu para mim para combater e expor algumas situações que aconteciam na faculdade e também fora dela. Pra gente finalizar, Kim, você acredita que ainda exista o preconceito racial no Brasil ou não? Qual é a sua opinião? A minha visão em relação aos dias atuais, né, e o que tem acontecido de grave em relação ao racismo no Brasil e no mundo, é a visão que eu tenho todos os dias e que muita gente finge não enxergar. Então eu tô passando por uns dias de muito mau humor, não porque um homem negro foi assassinado no meio da rua por um policial nos Estados Unidos, mas porque aconteceu um fato extremo como esse e que foi registrado pela mídia, tá acontecendo uma comoção mundial muito grande em relação ao fato pontual que acontece todos os dias. Então isso me preocupa muito. O racismo acontece todos os dias. Pessoas negras morrem todos os dias por serem negras. Policiais violentam pessoas negras todos os dias, abordam de forma irresponsável e violenta todos os dias. E isso não é registrado pela mídia. Não é sempre que lentes acompanham o que está acontecendo. E não é sempre que na internet a gente vê uma comoção tão grande, um movimento de chega de racismo, né? Como a gente tem visto ao longo dessa semana. Então acaba que eu fico triste e revoltada com o que acontece. Só quando acontece uma coisa extremamente grave como essa, e num país como os Estados Unidos, é que a gente se preocupa. Mas a gente se esquece que todo dia tem um negro que é morto numa favela e que a polícia vai e esconde o corpo, que uma criança recebeu hipoteticamente uma bala perdida e morreu, e a mãe tá desesperada. Todo dia tem uma pessoa negra que sofre uma violência na rua, que é confundida com um ladrão. Todos os dias existem mulheres empregadas domésticas que sofrem abuso físico e psicológico. Então, eu acho que, por um lado, é importante a gente estar discutindo sobre isso hoje, só que a gente não pode deixar que um fato pontual tome conta de uma comoção, de um assunto e de um fato que ocorre todos os dias. A gente tem que estar em alerta, a gente tem que estudar, se informar, ser mais empático e propor soluções de verdade para um problema que acontece há centenas de anos, se eu posso falar desse jeito. Muito obrigada, Kim, por ter participado aqui conosco, ter deixado seu depoimento. É de suma importância para que as pessoas compreendam que esse tipo de situação é crime e que sim, a vítima pode denunciar e o agressor irá sofrer com as consequências. Então, fique atento com as suas atitudes com o próximo. E outra coisa, não esquece de deixar aqui embaixo seu like, seu comentário e principalmente se inscreva no canal. Um beijo, até o próximo vídeo!